Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E aqui um ponto desse evangelho, para quem está acompanhando esses evangelhos, a gente coloca lá no YouTube, no canal Transmutação Renato. Eu até fiz um QR Codezinho para o pessoal ver, esqueci de trazer, deixei lá no outro centro, e aqui eu tá no carro e não está. Mas eu vou trazer, e na próxima eu afixo ali fora. Só colocar Transmutação Renato é o canal. E eu fiz um evangelho, estava comentando na quinta-feira próxima passada, exatamente uma situação, para quem acompanha, não sei se alguém acompanha ou ouviu, que era sobre um caso, né, do pessoal que fica, algumas pessoas, né, tem várias pessoas, que ficam pedindo que as pessoas paguem coisas naqueles supermercados, virou uma moda, né? E sei que tem as pessoas que têm necessidade, e eu coloquei um caso que eu estava compreendendo que aquilo era exatamente feito do modo que foi feito para constranger a pessoa, né? E ali eu estava pensando exatamente dizendo isso, né? Que na minha compreensão, dar alguma coisa para aquela pessoa que estava impondo, praticamente criando um extremo embaraço para a pessoa que estava lá no caixa querendo pagar as compras do mês, aquilo ali não era algo positivo e não deveria ser alimentado. E eu estava exatamente pensando que se a pessoa viesse para mim, como é que eu ia dizer não? Então, aí foi interessante, eu acho que o evangelho calhou bem nisso. Eu vi isso pela manhã e à noite eu fui fazer esse evangelho e fiquei repetindo o trecho, né? Porque as pessoas às vezes fazem uma leitura só de uma parte e esquecem de fazer o que chama de leitura sistemática. E aqui é um outro ponto interessante, né? Que ele fala sobre essa questão da misericórdia, a questão do não julgueis, mas ele traz um pedaço bem claro aqui no comentário. Ele diz: olha, tem duas formas disso. Uma é se você analisa uma situação e reprime o mal, isso não é uma coisa ruim. Ele diz: se for para reprimir, é algo louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. Aí é um bom caso. E o outro caso que o evangelho condena é quando ele diz: se for para ficar identificando o mal, mas só para desacreditar a pessoa, só para criticar, para falar mal, para denegrir, é nesse sentido o não julgueis. Tá? Aqui eu achei que esse trecho foi bem relevante nessa situação. Muitas vezes eu tenho visto a dificuldade que nós geralmente temos de aceitar críticas, a dificuldade que nós temos de enxergar o erro em nós mesmos. Muito difícil. Eu retomei agora uma leitura da Bíblia, estou em Provérbios, e fala muito nisso, né? Que a pessoa tem que não só ter uma autocrítica, como aceitar a crítica. Que o bom pai, que o bom amigo é aquele que não só diz amém para o que o outro fala, mas se ele quer ajudar, ele também mostra os pontos negativos. Quando a gente faz uma proposta, às vezes, de negócio,
Nada melhor do que você pegar aquela proposta e apresentar a várias pessoas. Olha, qual o defeito que você vê nessa proposta? Porque pode ser que a pessoa esteja vendo uma coisa que você não está. Mas quando fala de conduta, é muito difícil a gente aceitar os próprios erros. O caso que eu também tenho tido a oportunidade de observar, por isso que aqui está em que ponto? Não, você tem que usar a mesma medida. Então, resumindo, tem duas formas de julgar para tomar atitude. Uma, o Evangelho entende que é positiva. Qual é? Se for para reprimir o mal. E outra, ele diz que é negativa. Se for para só denegrir a imagem de uma pessoa. Bom, então dentro da positiva, como é que a pessoa deve fazer? Bom, se for para fazer, para reprimir o mal, primeiro você tem que usar a mesma medida que você usa em você. Tem que ter uma autocrítica e tem que aceitar crítica. Como disse Paulo, ver tudo, ouvir tudo, não é obrigado a concordar com a crítica do outro, mas é importante considerar, ouvir. Aí é o que Paulo diz: ver tudo e retende o que é bom. É um ponto para tentar dar aos outros o direito de serem como quiserem, mas cumprir o dever de ser melhor do que si mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Esse é o ponto. Vamos puxar uma situação clara. Vem falar aqui no centro. Antigamente a gente falava gritando aqui, não tinha equipamento de som. Muita gente adorava, porque tem gente que tem fobia de microfone, não quer pegar. Mas aí vem a questão: poxa, se você está falando, é porque você quer ser ouvido. O foco não é se você tem ou não tem uma fobia. Se você tem uma fobia, você tem um problema, você vai fazer o quê? Se trabalhar nesse problema para você se melhorar, para que o trabalho seja feito da melhor maneira possível. Então quer dizer, você já tem uma autocrítica. Poxa, é mesmo, eu não gosto muito de falar no microfone, mas se eu tenho ideias que o Senhor me colocou para que eu compartilhasse, então eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, meditar mais, refletir mais, falar muito mais e muito melhor a cada dia. É uma crítica. Outra época se questionava a imagem. Olha, essa questão de você gravar os vídeos e a pessoa colocar a imagem na internet, não vai ser aquela coisa que a mão direita dá, a esquerda dá. A pessoa pode se autopromover. É a mesma situação em gente que já andou em outros centros espíritas, que sabe que a mesa mediúnica ela é fechada. Você está aqui orando, o evangelho acontecendo, e não vê a mediúnica acontecer, ela acontece numa sala. Qual o motivo? Porque há recomendações, principalmente de um livro chamado Diálogo com as Sombras, que ele recomendava que fosse feita a mediúnica fechada. Por quê? Porque muitos médiuns eram muito sensíveis pessoalmente a estar sendo visto pelos outros. Ele começa a criar o que chama animismo. Ele começa a inventar, porque ele quer agradar o outro, que ele tem uma codependência, consequentemente aparecer com isso. E aí começa todo um jogo de suscetibilidades e problemas e tudo. E ele diz: olha, é melhor, ele recomenda que a mesa seja feita sem que o público veja, só fique ali o doutrinador e o médium psicofônico, psicográfico. Mas entenda, isso é uma crítica. Se, por exemplo, a pessoa que está trabalhando vê que pode ter esse problema,
e ela se prepara espiritualmente, ela tenta compreender, se purificar, afastar os pensamentos dela, os pensamentos das outras pessoas que estão querendo induzir a comunicação. Quem é que perdeu um ente querido que não vai ficar querendo induzir que o cara fale do ente dele? Já pensou gente que quer ganhar dinheiro com isso, sabe que na plateia tem alguém de posses, que quer ouvir alguém, olha, está aqui. Então isso gerava problemas, gera. Então ele recomenda, é só uma ideia, mas que se o médium psicofônico, psicográfico, se o doutrinador estiver bem preparado, tanto faz ela ser fechada quanto aberta. É o caso que a gente está falando aqui sobre quando a gente foi pedido que começasse a gravar. Aí não aparece a imagem. De novo, você vai usar as coisas da imagem no centro para se autopromover, ou você vai usar a imagem porque é uma forma melhor de se conectar com as pessoas para promover o Evangelho? Está vendo? Ó? Todo caminho tem no mínimo 3 perspectivas. Porque uma perspectiva é a do agir e agir certo, a outra perspectiva é do agir e agir errado, não é isso? E a outra perspectiva é de você ficar na inação e não fazer nada, não é isso? Então sempre haverá críticas, mas você que tem que estar tentando se preparar. Mas tem crítica, vai observando. Então a gente começou a entender. Então, quando eu fui fazer o Evangelho, do nosso caso, depois dessa análise, a gente já veio, poxa, esse tipo de crítica vem e é um tipo de problema que pode existir, então como é que a gente vai trabalhar isso? Então quem acompanha lá no canal Transmutação vê que o vídeo começa e não tem a minha imagem, ele começa com uma capa e com um nome. Pronto, uma capa e um nome. Quem vai assistir, que normalmente na internet eles marcam as pessoas como visualização, quem passa mais de 3 segundos, então a capa já tem 3 segundos mais ou menos. Então assim, a pessoa que foi é porque ela quer, porque vai entrar, na hora que ela entrar, passado 2, 3 segundos, ela vê o que a gente está falando aqui ao vivo, do jeito que a gente está falando. Outra forma de tentar separar foi, ao invés de botar o meu nome profissional, como as pessoas onde eu trabalho me conhecem, e lá eu também uso a imagem, a fala, eu botei só Renato. É mais genérico, é mais neutro, para evitar. Esse é um ponto. A mesma situação quando Kardec montou a Sociedade Espírita Parisiense, ele fazia mesa mediúnica aberta em uma sala fechada. Era uma sala com 70 pessoas na Sociedade Mediúnica Espírita em Paris. Ele selecionava as pessoas, entravam 70 pessoas e tinha a mesa mediúnica em que o Kardec doutrinava, organizava, dirigia os trabalhos, mas a mesa era aberta. Está vendo? Tudo é passível de crítica, mas a gente tem que pensar as críticas e se trabalhar em cima delas, e não rejeitar as críticas, ou achar que a gente é imune a problema. Os problemas que aconteceram supostamente lá em Abadiânia, o que acontecia, dizem, era dentro de uma sala à parte que ele atendia sozinho. Veja, aí a gente já vai trabalhando. Bom, isso pode acontecer e tudo, pelo bem ou pelo mal. Nós temos uma sala em que normalmente o atendimento é feito com vários trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente não está fazendo o trabalho pensando que não tem crítica nem que não tem problema. A gente vai tentando fazer o trabalho da melhor maneira possível.
Outra hora, há muitos anos, eu não sei se ela que acompanhou, no tempo que era lá na Luciano Carneiro, que o pessoal começou a vir de bata. Se lembra dessa confusão? Começou que o pessoal vinha com as roupas, aí não sei como alguém teve uma ideia de arrumar uma bata. Aquelas batas antigas de colégio, bota assim a mão no bolso. Era assim o colégio antigamente, bata com bolso, 4 bolsos. Aí bordava o nome. Começou assim, tinha as batas assim, tinha um bicho aqui assim, aí tinha as batas. Aí a gente chegava e pegava uma bata. Aí começaram algumas pessoas a fazer as próprias batas. Aí já não era aquela batinha molinha assim, sabe? Já era uma bata de qualidade, não era assim, um tecido melhor. Aí começou a aparecer bata bordada. Depois começou, aí quando a pessoa pegava uma bata das bordadas que não era das finas, aí a pessoa que era a dona da bata, essa bata aí é minha. Não sei se você lembra dessa história. Aí começaram a aparecer as batas com os nomes bordados. Aí a Ana não pegou essa parte, né? Pegou também, aí apareceu a da. Aí pronto, aí um dia, pronto, chegava no centro, aquele pessoal do trabalho já vinha logo, o pessoal sentado aí já ficava aquela diferença. O pessoal metia a bata, botava a mão no bolso e ficava tudo aqui na frente. Não era assim, né? Aquilo ali era claro, era um sinal de que aquilo ia acabar dando problema. Na primeira reunião que teve, que começaram a discutir, que foram falar essas questões, o centro quase se acaba. Todo mundo da bata foi embora e nunca mais ninguém usou bata. Foi assim, e era engraçado, foi um dia de comemoração de Natal, nós fizemos uma reunião de Natal, não foi? Na reunião de Natal, o centro quase se desmancha, o pessoal das batas, até hoje, né, sei lá, bem 20 anos, a gente não vê mais o povo da bata. E aí começaram a dizer, olha, só pode vir para o centro de branco, se não vier de preto, de vermelho, tá vendo? Tudo isso são pequenos julgamentos na pessoa. Como é que pô, todo mundo de branco, Renato chega de preto? Aí você vai lá em Paulo brigando com Pedro, né? Pelo que comia, meu filho, você não é o que você come, você não é o que você veste, você é o que você pensa, como você compreende, como você toma as suas escolhas e atitudes. Não é a cor que vai te definir. Não, mas esta cor atrai isso, atrai aquilo. Aí diz, rapaz, cada um pense como quiser, mas eu tenho que tentar dar aos outros o direito de pensarem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Sabe uma coisa? Eu vou estudar um pouco mais sobre o Espiritismo. Eu fui lá em Paris, fui lá em Uberaba, fui em Pedro Leopoldo, fui reassistir o Chico Xavier, Divaldo Franco, vi o Allan Kardec, fui no túmulo do Allan Kardec, e eu fiquei pensando uma coisa, eu não me lembro de ter visto nenhuma palestra do Divaldo Franco vestindo branco, ele anda de paletó escuro, não me lembro do Chico Xavier aparecendo de paletó branco, e nem conheço a foto do Allan Kardec de branco, conhece? Não, e por que se vestir um branco ou um preto, o mundo se acaba? Então, que é isso? Não, de novo, vive e deixe viver, você faça como você compreender, o mais importante é que você tenha a sua alma o mais preparada no que você acredita que é correto possível. É a questão, porque críticas virão. Você vai pensando e olhava e realmente, você conhece alguma foto do Kardec que não esteja de paletó preto? Não conheço.
Sem problema. Se a pessoa diz, não, é porque eu acho que vai ser uma energia melhor, ótimo, tudo bem. Mas isso não é um motivo para expulsar quem está de preto ou de vermelho daqui, não. Tudo isso vai acontecendo para a gente tomar qualquer atitude na vida da gente. Tudo. Por isso que o Evangelho, ele está dizendo isso. Eu repeti o trecho, ó. Duas formas. Ele diz: reprimir o mal, essa é recomendável. E a outra, julgar só para desmerecer, desacreditar o outro, essa daí é a que Jesus está dizendo, não faça. Aí você puxa para o caso da mulher apedrejada. Renato, bota no exemplo de Jesus agora. Você está dizendo, ó, que são duas formas. Reprimir o mal é recomendável. Agora, se for para ver o mal só para ficar falando mal dos outros, não faça, não julgue. Mas vamos voltar para a passagem de Jesus. Como foi a atitude de Jesus? Bora? Jesus fez o seguinte: a mulher começou a ser julgada pelos homens e ia ser apedrejada. Jesus se abaixa e começa a escrever com o dedo. Como, digamos, se fosse uma suposição que ele está colocando alguma coisa que as pessoas estão vendo e que toca nelas, porque as pessoas começaram a se afastar. Ele levanta e diz: quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Por quê? Porque você tem que julgar, se for para julgar no lado bom, de não, essa parte aqui, ó, que é para reprimir o mal, você tem que fazer do mesmo jeito que você faz com você. Não pode ser dois pesos e duas medidas. O pau que bate no Chico é o mesmo pau que bate no Francisco. Bom, ele disse, ó, então, primeiro, quem não tiver, faça. Aí o pessoal começou a sair. Ele sentou de novo, mais gente saiu. Aí o que acontece? Ficou só Jesus e a mulher. Não foi isso no Evangelho? Mas Jesus ficou com a mulher pelo texto. Ele deu a ela o benefício da dúvida. Ele disse assim, ó, você não vai ser apedrejada porque ninguém tinha certeza, ou porque ninguém teve coragem de te apedrejar porque eles também são errados. Não, olha o que é que Jesus diz, ó, aqui em João capítulo 8, versículos 3 a 11. Então Jesus, levantando-se, disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condena? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus respondeu: eu também não vos condeno. A palavra condeno. Aí ele disse: ide, e no futuro não pequeis mais. Ou seja, ele entende que ela fez algo errado. Ele julga, só que ele não condena. Está vendo como o Evangelho é coerente? Porque como é que a gente vive sem analisar as coisas? Ainda mais no Espiritismo, que é uma fé raciocinada. Jesus viu ela traindo? Diz isso no Evangelho? Não, chegou o povo com a mulher para apedrejar. Mas a dele ele disse: vá e no futuro não peque mais. Então ele está dizendo: você pecou. Agora ele diz: eu não te condeno, mas não faça mais não. Está aí o texto. Porque senão a pessoa pensa: não, deixa tudo acontecer. É pai que não cuida do filho, que não diz não, mãe que não priva o filho. Não é assim, né? Não, porque não pode, não, porque não pode julgar, deixa que Deus vai ajeitar. Que conversa é essa? E o seu papel?
Você foi criado para quê? Pessoa aguentando relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, não diz não para as coisas. Não, porque, meu amigo, Deus não é proverá não, Deus provê o tempo todo. Mas um dos provimentos dele é te educar e educar todo mundo. Você tem um papel, se você é mãe, se você é pai, se você está numa posição de mando e você tem que controlar, educar, e você não faz. Não, porque não tem que julgar não. Peraí, ele julgar é o seguinte: se for para reprimir o mal, deve. Agora, condenar é outra coisa. Porque aí é o evangelho, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Misericórdia é não condenar ninguém. É dizer assim: você matou, como é que a gente vai resolver isso? Não te condeno. Não tem pena de morte, até porque o espírito é imortal. Vamos pagar, vamos reparar. Veja quando você pega o nosso lar, principalmente na rádio novela, o Clarencio diz assim: não julgo nem condeno. Tá vendo? São duas coisas. Aí a pessoa junta tudo num só, nem quer julgar, nem quer condenar, porque dá trabalho educar relacionamento. É muito bom. Faça como você quiser. Marido, começa a beber cachaça, não sei para onde, que era muito comum hoje, marido e mulher, né? Ou é no celular direto, ou é não sei o que. Você não se sente bem, não se sente respeitado ou respeitada, não conversa, não tem um nível de relacionamento, e não diz assim: ei, meu amigo, nós estamos juntos. É para estar junto, para a gente ser companheiro. Não era um correndo atrás do outro na juventude para ficar. Como é que agora aqui se torna um estorvo para o outro? Vamos ajeitar isso. Está começando a ir para o caminho errado. DR, bora discutir o relacionamento, vem cá, vamos ajeitar. Não consigo mais, pô, vamos para terapia, vamos para o encontro de casais com Cristo, sabe? Vamos celebrar na restauração. Mas peraí, mas o que a pessoa normalmente faz? Deixa as coisas rolarem, e os barquinhos, que iam juntos, começam a se distanciar e para voltar. É difícil. É como quando a gente desregula na comida. Pensa que é só um pouquinho, só uma vezinha, quando vai voltar, cadê? É lenda. É lenda. Aí de novo a mesma coisa, Renato, se você falar de comida, é porque você é gordofóbico. Não, eu falo de comida porque eu sou um comedor compulsivo. Mas de novo, quem tiver ouvidos ouça, quem quiser pegar a crítica, pega, quem não quiser pegar, faça como quiser. De novo, é vivo e deixe viver. Eu me restringo, porque eu dei e procuro dar a cada 24 horas o meu primeiro passo, que é sair da negação e reconhecer as minhas limitações. Eu tenho limitação com sexualidade, eu tenho limitação com álcool, eu tenho limitação com comida e várias adicções. Só que é diferente você estar na ativa, dizer olha aí, se faça e pronto, e você está em recuperação. Então eu tenho várias adicções, mas eu estou em recuperação. Desde quando? A cada 24 horas. Ontem, Ana, parece besteira, mas é. Passei o dia trabalhando e tal. Aí à noite, não tinha um caldinho. E o pessoal ali, eu senti que eu estava com fome. Eu tinha dito que eu não ia comer massa. Mas na hora que eu cheguei do trabalho, estava tendo um café lá à tarde, lá na minha mãe. E chegaram com aquele pão carioquinha bem quentinho. Comi 4. Mas eu não como mais com gosto. Eu digo, olha, eu estou cedendo a minha gula. Renato, está errado. Está errado. Mas é tão gostoso, rapaz, o bicho quentinho, que você passa aquela manteiga. E 1, e 2, e 3. Renato, pé na lama. Isso eu faço com alcoolismo, com adicção, com tudo.
Coisas que eu não posso, eu evito pessoas, ambientes e situações. Dinheiro no bolso, eu estou aqui com dinheiro no bolso, vou lá para o outro centro, passo em frente ao rodízio de pizza. E tenho dito, não vou e já evito passar lá com fome. E tenho segurado de não ir. Faz meses que eu falo isso e não vou. Passo na frente e não vou. Evito, porque se eu for, eu me arraso. Aí dei uma recaída, né, à tarde na comida. No almoço eu mais ou menos me garanti. A mulher chegou para mim, eu estava fora. Aí cheguei numa loja, a mulher, e você não quer a batatinha? Não, eu disse, minha filha, eu quero. Só que eu não vou comprar. Por quê? Porque se eu comprar, eu como. Ei, por que você não vai bem ali, que é refrigerante à vontade? Eu disse, porque eu gosto de refrigerante. E se eu for, eu tomo. E eu não posso. Isso é crítica. E a pessoa disser para mim, eu olho e um bocado de gente olha para mim, eu não sou compulsivo, comedor compulsivo não. Não, meu filho, eu estou dizendo que quem é sou eu. Você faça como você quiser. Eu sou. Quando chegou a noite, o que estava mais fácil? 9 horas da noite, eu já com fome, tinha tido essa recaída em pão aí, 4 horas da tarde. Comer, pensamento, ó. Tem comida feia? Não. Tem um caldinho? Não. O que tem fácil? Sanduíche, pizza, né? Pastel, né? Em todo canto agora tem hoje. Churrasquinho. Pensei, fui aí. Uma pessoa, olha como Deus manda os avisos, né? Aí ele chegou e disse assim, mas meu filho, vai comer pastel? Isso faz tanto mal e tal. Eu adoro pastel, se eu ver, mas ela disse, é como Deus tivesse dito, ó, eu estou te lembrando, hein? Aí eu voltei já com a chave do carro no bolso, voltei, que sabe uma coisa? Peguei 2 ovos, botei para cozinhar, comi os 2 ovos, bebi água e fiquei bem. Pronto, aceitei a crítica. Assim que eu terminei de lanchar esses 2 ovos, todo mundo que estava lá comigo pediu pastel, começou a chegar pastel e tudo, só que eu já estava com a barriga saciada. É o que recomendo no livro Vivendo Sóbrio, não ande com fome, não ande com sede. Talvez se eu tivesse visto, antes de eu ter tomado a providência, eu tinha comido. Aí o pessoal, ei, quer não? Não, estou bem. Estou bem. E fui dormir bem. Renato, mas é tão besta, né? Até se vai comer um pastel. E qual é a diferença de você estar aqui se sentindo triste e achar que se você for beber, for usar droga, for atrás de sexo, comprar não sei o que, alguma fantasia vai resolver? É tudo assim, é uma hora que você tem uma ansiedade, que na verdade você come as suas emoções. Então falar disso para mim, não existe gordofobia, existe eu ser um comedor compulsivo e tá me pastorando. Aí o meu irmão trabalha com venda de vários produtos, encostou uma caixa de doce, zero, sabe aquele doce que o fabricante encostou assim, ó, uma caixa. Ele disse, meu irmão, olha como é que ele começou a falar para mim, eu com fome, hein? Antes de comer o povo, meu irmão, eu tava, olha esse doce como é gostoso, olha como é bonito quando chega, olha o cheiro desse doce. Eu tava, olha, ó, se ele disser só isso, né, maior como vem com o aviso de Deus junto. Eu tava comendo esses doces direto, rapaz. A minha diabetes agora tá dando 120. Eu disse, eu nem, ó, 150. Se eu nem sabia que eu era diabético, porque era, o normal antigamente passou de 100, já era. Se eu nem sabia que eu era diabético, pois é, rapaz, tá dando alta e alto, o médico mandou cortar. O que ele tá dizendo para mim? Ao mesmo tempo que ele disse, o doce é bom e tá aí, se tu quiser pega uma caixa para ti, ele está dizendo que com o doce vem a diabetes. Aí sabe o que eu fiz? Não quis o doce. Só por ontem, de novo, eu recaí 4 horas da tarde com pão. Mas fui tentado várias vezes à noite. Um pastel, um pizza, um sanduíche, um doce.
Mas eu não sei de só por ontem. Pode ser que hoje eu recaia de novo, mas até agora não. É assim. Quem faz um cesto, faz um centro. Faz, a gente começa, firmeza, já estou com o pé na lama, já estou na chuva. Digo, não, meu filho, onde você estiver, você é capaz de voltar. O que você estiver fazendo de errado, o erro vai ser julgado. Corrija. Só isso. Não importa o tanto que você errou. Julgamento haverá. Agora a condenação é outra coisa. Nem se julgue. Não, se julgue sim. Agora não se condene. Por que não se condene? Porque a questão da condenação só tem a ver com culpa. E sentir culpa não resolve nada. O que resolve é a gente assumir a responsabilidade. Não é a gente sentir culpa. A doença neurótica, quem já leu ou acompanhou sobre neuróticos anônimos, é assim. Todas os padrões emocionais distorcidos, raiva, ira, ódio, tristeza, depressão, mágoa, a origem é o sentimento de culpa. Grover, que é o criador de Neuróticos Anônimos, ele fala isso. A raiz da doença emocional é o sentimento de culpa. Então, culpa não resolve nada. O que resolve é assumir a responsabilidade, fazer a reparação, reconhecer o problema em si, tentar mudar e ir corrigindo cada pequena coisa. Comida, bebida, sexualidade, adicções, uso de drogas, álcool, fugas. Assumir a responsabilidade. A gente amanhece já cheio de responsabilidade. A gente levanta, se está dormindo na rede, tem que desarmar a rede e arrumar o lugar. Se está dormindo na cama, tem que arrumar a cama, tem que escovar o dente. Começa assim, ó. É o famoso ajuda-te que o céu te ajudará. Mas dá preguiça, dá vontade de levantar e deixar do jeito que está. Mas qual é a diferença de você ter a vontade, que lá tem o procrastinadores anônimos, né, também. Qual é a diferença? Que o Renato está com vontade de cair na lama das adicções por comida, ou bebida, ou sexualidade, ou coisa do tipo. De você se levantar e ter coisas para você cuidar e você não querer e não fazer. Você tem um relacionamento que você tem que começar a regrar, conversar, ajeitar, e você tem preguiça e não faz. Você tem uma cama que é para arrumar, você não arruma. Você tem uns dentes para escovar, não escova. Tem um médico para ir, não vai. Uma dieta para começar e não começa. É assim. Você não faz. Mas não é para se sentir culpado porque você não fez. É para você reconhecer, ver, compreender e depois disso tomar a atitude de começar a fazer. É o famoso que seja o passado passado. Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora começar e fazer um novo final. Então eu comecei, a pessoa na comida minha ontem, eu comecei bem, no meio do dia eu estava recaído, mas à noite eu consegui retomar minha recuperação. Hoje já era dia de fazer exercício, tenho preguiça. E é porque eu já faço o que eu adoro, que é andar de bicicleta, mas tenho preguiça. Ah, mas não fiz, vou ficar culpado porque eu não fiz hoje. Não, Renato. Se tiver tempo, faça. A questão é, não se sinta culpado, sempre assuma a responsabilidade, faça. Reescreva a sua história hoje.
Reescreva por hora, por minuto, por segundo. Se errou há pouco, levanta. Se você caiu, você não fica prostrado, levanta e muda. O pensamento de gente velho não é idade. Tem gente jovem, velho, e gente de idade avançada que é jovem. A juventude está na mente aberta, na possibilidade que você tem de aprender. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora, ela conversando comigo, ela dizendo: olha, eu tenho 55 anos, filha de uma casa que ninguém quis estudar, meu pai era mecânico, já faleceu, minha mãe dona de casa, meus irmãos estão tudo no alcoolismo. Uma irmã que eu tenho hoje, a menina falou, tá, é só meio que beber, meio que ficar nas casas, nunca consigo construir nada. E ela disse: olha, eu, 55 anos, botei, toda a vida trabalhei, tem uma banquinha lá na frente do INSS, e eu era laçadora. O que é isso? É aquele pessoal que fica lá, vai pegar a informação, ela chama e ela leva aquele cliente para um advogado, e o advogado dá um dinheiro a ela, porque pode ser uma causa. Se for uma causa, ela ganhava um dinheiro. Ela disse: com isso eu consegui comprar um imóvelzinho, alugo esse imóvel, vivo no outro, ainda não consegui comprar meu carro, mas eu me formei em direito, professor. Eu vou tirar a OAB agora, me formei em direito com 55 anos de idade, sabia? Ela disse: e os projetos? Agora, eu que era a melhor laçadora do escritório, eu fui convidada para ser advogada lá com eles. E eu, se eu penso que eu vou perder minha banquinha, eu já botei, vou botar gente para ficar lá laçando para mim. E eu já estou com o meu escritório. Aí eu pensei, ó, eu tenho 55 anos, me formei, a OAB ainda vai sair, minha carteira, terminei a faculdade agora, 2024, me formei com 55 anos. Eu pensei, eu vou lá parar, ela disse, e estou fazendo especialização em direito. Por quê, professor? Ela disse: porque eu estou numa especialização de direito do trabalho, previdenciário e tributário, porque eu quero ser melhor no tributário. Com 55 anos? Olha, quero lhe dizer mais. Vinha para a faculdade toda a vida de bicicleta. Aí um dia o carro me pegou, me jogou longe. Fui bater no JF, tive alguns problemas. Aí comecei a vir para cá de Uber. Ela disse: e aí, esse não, eu continuo fazendo minhas coisas. E estou trabalhando firmemente agora para comprar meu carro, ela disse. 55 anos. Hã? Massa, né? Quanta gente que tem 20 e até se matando aí, que acha que não deu certo na vida, 20 anos. Eles me conte mais. E ela contando, Eu assisti um documentário. Tá vendo a questão, ó? É atitude. Tem um documentário no Prime que é sobre um dos maiores nomes do Vedanta, Hare Krishna, que é o Sri Prabhatana. Ele estudou, família classe média na Índia, se formou, foi dono de farmácia, casou, teve filhos, netos. E na religião dele, algumas pessoas optam pela renúncia depois de certa idade. Então ele se ordenou monge sob a tutela
de outro monge lá na Índia. Olha, estudou, foi dono de farmácia, se formou, casou, virou monge. Depois dos 60 e com 69 anos, o mestre dele disse para ele tinha 69 anos: eu acho que você tem por missão espiritual levar o Hare Krishna para o Ocidente. Acho que o nome do documentário é esse, Hare Krishna. 69 anos de idade. Falou para a mulher dele disse: como? Ele disse: não, eu sou um monge. Como ele assumiu os votos de monge, ele já tinha 69, né? Ele tinha uma relação de irmandade com a mulher a partir do dia que ele se ordenou monge, de 65 para frente. Disse: olha, eu quero ir. Ela disse que tentou dissuadir, dizendo que ele estava doido. Não, eu quero isso. Ela disse que arranjou um navio para ele vir. Com 69 anos, saiu da Índia e foi bater nos Estados Unidos. Chegou lá, Marcos, só com as reservas, o beabá, sem conhecer ninguém, montou uma estrutura. Deus foi abençoando esse cara. Tem aquela música do George Harrison que diz assim: My Sweet Lord. My Sweet Lord fez por causa de orientação dele. O George Harrison seguia ele. Aí ele recomenda que a pessoa cante o Hare Krishna, né? Que é assim: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Que eu já contei aqui as histórias de Krishna. Aí ele diz Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Fez isso, difundiu isso pelo mundo inteiro. Com 69 anos ele chegou da Índia aos Estados Unidos. Uma vida totalmente nova. Conseguiu fazer que o Hare Krishna chegasse ao mundo inteiro, a ser cantado até pelos Beatles. E ele morre, Marcos, com 81 anos. 79, 69 até 81 dá quantos anos? 12 anos, depois de 69, ele deu 14 voltas ao mundo palestrando sobre Hare Krishna. Abriu mais de 800 centros Hare Krishna pelo mundo. Traduziu diversas obras do sânscrito para o inglês. E até hoje está aí o legado. Em 11 anos. E quanta gente que vai dizer que com 69 anos já vai morrer. Ele com 69 anos ele escreveu uma história de vida completa, que até hoje às vezes eu medito escutando Hare Krishna. Poxa, agir. Vai ser passível de crítica? Vai. A mulher dele queria, quando ele disse com 69 anos que ele ia embora sozinho. Não. Ele disse: minha filha, eu tenho uma missão. Allan Kardec era contador. O nome dele era Hippolyte Denisart Rivail. Contador, professor, contador de empresas. Tinha vários livros publicados. Conhecido em Paris. Aí começou esse negócio das mesas girantes. O Kardec foi olhar, porque o pessoal usava como brincadeira. Ele fez uma sistematização, porque ele viu que aquilo ali era verdade. Espíritos se comunicavam ali. Ele começou a tomar nota e escrever uma obra. Saiu o primeiro livro, em 1857, chamado O Livro dos Espíritos. A partir dali ele já disse: eu não posso lançar com meu nome, porque meu nome é ligado à contabilidade, à matemática, à gramática.
Então o meu nome, ao invés de sair Hipólito Denizarte Rivaio, para não misturar com as minhas obras, vai ser Allan Kardec. O Espírito disse que o nome dele, numa época, foi Allan Kardec. O Allan Kardec, do dia que ele foi para a primeira mesa girante, Marcos, ele já era um homem maduro. Ao dia que o Allan Kardec desencarnou, foram 14 anos só. Aí eu passo aqui hoje, eu vejo a Ana está se garantindo aí, o Marcos, a parte da dieta, né? Eu estou vendo aí. Aí a Ana olha para mim e diz assim: Renato, vamos começar um emprego novo, lá nas Americanas. É não. Já pensou? E aí? Ó, e outro vai para a farmácia, o Marcos. Já pensou? Aí eu olho e digo: olha, tá vendo, né? O que é que em 10 anos um cara com 69 anos foi capaz de fazer? Ficar conhecido no mundo inteiro, abrir 800 centros, divulgar uma coisa já 50 anos depois que está funcionando no mundo. Então, cada ano, quando você vai com Deus, cada dia, cada minuto, cada segundo, tem um potencial de transformar a vida da gente de uma forma que a gente nunca imaginou. Nunca imaginou. Não é tarde, nunca é tarde. Mas de novo, a velhice vai estar na cabeça do velho, não é o da idade. Velho é quem tem a mente fechada, não importa a idade. Então eu me impressionei demais. Roberto Marinho, ele abriu a Rede Globo com 60 anos. E viveu até quase bem 100. Mas por que às vezes a gente fica querendo se esquivar? Está vendo os caminhos aqui do Não Julgueis? Ele está dizendo: ó, se for para recriminar o mal, faça. Não precisa condenar, mas julgar, julgue. Agora, se for só para denegrir, falar mal dos outros, faça não. E é o que a gente começou dizendo: todo caminho tem no mínimo 3 possibilidades. Ou você age e se submete à crítica, tentando fazer o melhor possível, ou você age de qualquer jeito, sabendo que está errado, ou você não faz nada. Então, quando eu vejo pessoas como vocês, eu acho que isso é ação na vida. Quanta gente que começou a trabalhar hoje já está pensando em se aposentar, que começou a trabalhar na segunda-feira e já está rezando para chegar a domingo. Então, para a gente encerrar, dado o tempo, é a reflexão que eu me faço. Julgar e condenar são coisas diferentes. Julgar, se for para recriminar o mal, ok. E principalmente se auto-julgar, mas não se sentir culpado, assumir a responsabilidade. Porque se sentir culpado é se condenar. Não se condene, mas se julgue. Claro, aceite críticas, melhore. Não quer dizer que o que o outro está dizendo está correto. Você vai pensar, porque a escolha é sua, livre-arbítrio. Se julgue, mas não se condene. Se dê a oportunidade, sempre. E vá com Deus. Mesmo que você não seja Roberta Miranda, né? Vá com Deus. Vá. Porque quem vai com Deus, ninguém pode ir contra. Vá dentro do que você acredita que é o correto. E pronto. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.